Então estar nos lugares também é parte do processo. Também, e aí, óbvio, a gente não é obrigado a nada, mas a gente dificulta ou facilita o nosso processo. Né? Então, por exemplo, o Giovanni é um artista que ele não é muito social. Né? Não é por mal, não é uma crítica, é uma característica dele. Ele não é muito falante, eu falo pelos cotovelos, né? Mas ele não é muito falante, ele é na dele. Então tem hora que ele quer produzir, ele some da rede social porque ele não quer as pessoas falando ou perguntando ou tal, ele simplesmente desliga. Aí vem o colecionador e fala assim, aconteceu alguma coisa? Aí eu falo, poxa, não tinha nem visto. Então, eu acho que duas responsabilidades do artista, principalmente, é produzir e circular. Isso é muito tão importante quanto produzir, é você circular, é você construir relações, né? Porque é das relações que saem as coisas. Quantas e quantas vezes, eu estava lá em São Bernardo, né? A gente tinha um grupo dos artistas da galeria, artistas e funcionários. Aí eu falava assim, ó, o Expresso ABC está saindo para ir vernissagens, quem quer ir comigo? E aí juntava 2, 3 e a gente vinha para vernissagem N galerias. Eu contava, olha que loucura, eu contava quantas pessoas eu tinha cumprimentado e o que eu tinha costurado a partir daquele encontro. Eu falava, puta, valeu a pena ter vindo na Vermelho, porque eu encontrei a Cris e a Cris me convidou para uma fala. Se eu estivesse lá, tranquilo, assistindo uma série em casa, eu estava lá, tranquilo, confortável, assistindo uma série em casa, só que as coisas não acontecem. Aí eu ia na outra vernissagem e encontrava um colecionador. E aí ele falava assim, ô Tomás, você aqui, como é que tá o André? Não, o André tá produzindo pra caramba, deixa eu te mostrar o último trabalho. Ele, pô, me manda aqui o material dele. Aí eu mandava e vendia um trabalho. Se eu tivesse lá em casa assistindo uma série, não tinha vendido um trabalho, não tinha não sei o que, não tinha não sei o que lá. Pô, eram as ferramentas que eu tinha na época. Então, religiosamente, eu saía 1 a 2 vezes por semana pra vir em vernissagem de quem eu até não gostava. Ou não conhecia. Eu falei, não, mas eu preciso ir. Mas você não gosta de ser artista? Mas eu vou lá, eu preciso ver as pessoas vão me ver. Né? Não tem, todo dito é sábio, não tem aquilo lá, quem não é visto não é lembrado. Então eu ia lá. É isso, quem não é visto não é lembrado. Então eu estava lá, figurinha carimbada, e hoje eu colho frutos dessa visibilidade. Frutos e ônus, né? Ônus e bônus, porque às vezes também quem se expõe, né? Como é que é? O prego que se destaca, toma martelada. Então às vezes acontece também. Mas olha, foi o que eu escolhi pra minha vida, podia estar lá, assistindo uma série, tranquilo e tal. Então eu acho que a responsabilidade do artista hoje é produzir e circular. Circular pode ser fisicamente, ir nos lugares, e circular pode ser digitalmente, pode ser espalhar material, pode ser N formas. Né? E a responsabilidade da galeria é dar condição do artista só produzir e só circular. Não ter que se preocupar com outras coisas, porque toma muito tempo você ter que orçar um caminhão para trazer sua obra de Minas para cá, e embalar, e emitir a nota, e isso é chato, isso aí um monte de gente pode fazer, não precisa ser o artista, é uma ferramenta, é um tesouro, né, uma nave para bater o prego na parede. Não dá, o prego na parede deixa que eu bato. Então eu acho que todas essas responsabilidades que não sejam produzir e circular são da galeria. E aí, pegando o gancho nisso também, porque com todas essas funções e tal, como é que você desenvolve uma relação saudável entre a galeria, né, a estrutura, ou pessoalmente mesmo, você e o artista? Eu acho que é tudo baseado na transparência, assim, né? Existe muito uma zona cinzenta assim, na relação com o artista. Por exemplo, eu falo sobre dinheiro com a mesma tranquilidade que eu falo sobre o jogo de futebol, sobre quem ganhou, quem perdeu. E deveria ser assim. Aliás, eu estou ali para vender obra de arte, não é nenhum tabu, né? Nenhum tabu. E existe um tabu. Só que a gente precisa falar sobre tudo, né? Então, quando eu sento com o artista e quando a gente vai fazer esse planejamento da carreira, eu falo, puxa, não estou vendendo o suficiente do cheat. Né? O que a gente pode fazer junto? Cheat, será que é o formato? Será que é o tamanho? Será que é papel e talvez tinha que ser tela? Será que isso, será que aquilo? Tem um artista nosso, que é o André Rossi,
que os trabalhos mais antigos dele era de doer. Porque era assim, era um homem decepado, com um pedaço animal. Eu achava muito lindo a poesia do trabalho, porque era uma relação humano-animal, era uma hibridização, como se ele não visse essa barreira, né, na relação. Era uma forma de falar da morte, mas também de falar da vida. Eu achava poeticamente lindo o trabalho, mas era de doer. De doer. Tinha trabalho que ele trazia para mim assim, eu falava assim, cara, não vou ficar com esse trabalho, pode levar. Não dá, eu não consigo vender, eu não consigo comprar, eu não consigo vender. Então pode levar e embora. E aí ele foi, sem que fosse, você pinta de vermelho? Pinta de azul agora? Estica aqui, dá para pôr mais uma borboletinha aqui para ficar mais bonitinho? Não era desse jeito, eu falava assim, cara, não sei se é isso. E aí eu ia trazendo feedback. Puta, não dá, tá difícil. Eu acredito, mas eu não sei se é isso, eu não sei se é... E o trabalho dele, ele continua falando sobre a morte, né, essa tensão entre vida e morte, entre o belo e o grotesco, entre o abandono, né, o vazio e a presença. Continua falando sobre as mesmas coisas, mas existem formas de você trazer aquilo. E aí foi ficando mais palatável. Só que ele também teve disposto a receber e reagir com isso, né? Então, sem podar, né, as questões do trabalho. As questões dele, exatamente. Só que poder falar sobre isso para ele exige uma boa vontade de ambas as partes. Ele tinha que saber receber, eu também tinha que saber falar. Existe um outro ditado que acho que não há nada que não pode ser dito com uma colher de mel na boca, alguma coisa assim. E é um pouco por aí. Não há nada que não pode ser dito com uma colher de mel na boca. Cara, não dá, tá difícil. O Giovanni é a mesma coisa. O Giovanni, quando ele fazia uma figura infantil, cara, as pessoas ficam alucinadas pelo trabalho, porque é lúdico, porque é um pouco mais fácil, e não deixa de ser o Giovanni, não deixa de ser a mesma poesia dele, não deixa de ser autobiográfico, não deixa de ser nada, né? E outra, eu não vou falar, faça um menininho assim com o braço para cima, não. Eu vou falar, olha, isso tem funcionado mais do que isso. Isso as pessoas gostam, isso não. Isso sim, isso não. E aí você reage com aquilo e traz outro tipo de coisa. Você também pode, assim, dentro eu acho, né, como artista, você desenvolve, como você dizendo, André, ele tem esse trabalho mais rasgado, assim, de repente ele pode ser funciona mais institucionalmente. Exato. Né? E para venda a gente sabe que as pessoas... Estratégia. Estratégia. O que a gente faz para levar para uma instituição, porque a instituição não tem o caráter comercial, então ela vai expor o que ela tiver que expor. Ela está preocupada em vender. A galeria, ela sempre é um espaço comercial. Então eu tenho que me preocupar em vender sim, porque amanhã o aluguel vai vencer. Então, assim... Você disse que o trabalho, então, a influência é muito para onde se destina, por exemplo. Assim. Porque uma coisa é cercear, tem gente que fala, a galeria vai cercear minha liberdade, eu vou ter que produzir para venda. Né? Não é isso. Não é isso. Não é que você vai... Porque o artista que produz assim, muita coisa que é comercial, chega uma hora e fala assim, eu cansei de fazer isso, eu quero mudar. Né? E isso é importante para o artista também, essa mudança, porque isso alimenta, né? Em outras palavras, é o que você faz porque você precisa e o que você faz porque você quer. A gente faz um monte de coisa todos os dias porque a gente precisa. Em N frentes, trabalho, em tudo, em relação ao familiar, em tudo. Eu preciso fazer isso. Isso eu quero fazer. Na arte é a mesma coisa, qual a diferença? Olha, eu quero pintar isso porque eu quero pintar isso. Se vai vender ou não, não me importa. Isso vai lá para o museu e tal. E o museu, ele aceita exatamente esse contrário, né? O que é mais significativo, o que é mais simbólico. Então, existe uma inteligência aí, nesse morde e assopra, né? Nesse, isso eu faço, até aqui eu topo, além daqui eu não topo. E tá tudo bem, com uma escolha consciente, né? Ônus e bônus. Tudo na vida, ônus e bônus. Não fica essa coisa que nem moda, por exemplo. Para desfile é uma roupa. Mas isso não é para comprar. Não vai carregar esse peso, assim, né? O que é comercial. Não quer dizer isso, né? Não quer dizer isso. É até onde você está disposto a ir com o seu trabalho. E é você que vai dizer, não sou eu. E a galeria, ela vai tentando ajudar isso, né? Os curadores vão tentando ajudar isso também. Conforme você faz uma leitura de portfólio, recebe um feedback, de certa forma também é puta, Chit, eu acho que isso aqui está destoando do seu portfólio. Isso aqui fez todo sentido, isso aqui talvez não.
também é uma forma de dizer isso sim, isso não. Agora, quem vai reagir é ele. Né? A gente jamais vai dizer, olha, faça 20 de branquinho aqui, coloridinho. Não, eu vou dizer o que eu estou recebendo. E aí ele é quem processa, reage e entrega de novo as coisas. Legal, honestidade. Vamos lá. E aqui, qual que é o objetivo comum tanto do artista quanto da galeria, né? Como agentes, né, do mercado e do circuito, né? Para mim são duas coisas separadas, né? Sim, mercado é uma coisa. Não é que elas são separadas, elas andam, né, conjuntas, né? Mas tem modos operantes diferentes. Eu costumo chamar, eu vi outras pessoas falando sobre isso, né? Mas eu costumo chamar de o mercado de arte e o sistema da arte, da qual o mercado faz parte também. Assim como outras coisas, a instituição, né, o Bunkyo também faz parte do sistema da arte. O mercado é só uma engrenagem, é só uma coisa. Isso é uma coisa que a galeria, né, a sua pergunta é uma coisa que a galeria tem um propósito. E, de tempos em tempos, a gente tem que ver se os propósitos estão alinhados. Porque, de novo, né, eu falei no começo, o norte é lá. Agora tem vários caminhos para chegar no norte. Se galeria e artista têm o mesmo norte, excelente. Né? Então, por exemplo, a OMA, eu gostaria muito de cravar o nome de alguns artistas dentro da história da arte brasileira. Então, o meu trabalho é institucionalizar a obra desses artistas. E institucionalizar, trazer para o acervo do Bunkyo é institucionalizar. Trazer para o acervo da Pinacoteca de São Bernardo é institucionalizar. Da Pinacoteca do Estado também é institucionalizar. Do MoMA também é institucionalizar. Então tem vários níveis para você fazer isso. E o que eu preciso saber sempre com o artista é se ele está no mesmo norte. O caminho a gente pode divergir em algum momento do que a gente vai fazer ou não, mas o norte é o mesmo. Porque já me veio o artista, por exemplo, que eu trabalhava lá no começo, e que ele falou assim, cara, eu quero licenciar a minha marca. É muito difícil chegar nesse lugar da instituição, é muito demorado. Eu não sei se é isso que eu quero. Eu queria ver o meu trabalho na capinha do celular, na caneca, no computador, na capinha não sei o que lá, na bolsa, na camiseta. O que tem de errado nisso? Não tem nada de errado. Ele precisa ser sincero com ele antes de mais nada. E aí eu falei, putz, legal, tá tudo bem você querer isso. Só que nós não queremos isso. A gente está indo para um lado da exclusividade ali, da singularidade do trabalho. E você está indo para um lado da massificação do trabalho. Os dois são caminhos. Só que não é o meu caminho. Então vamos fazer o seguinte, segue sua jornada, vai com Deus, está tudo bem. O seu trabalho não vai deixar de ser melhor ou pior por causa disso. Só seja honesto com você. E a partir do momento que você é honesto com você, a coisa começa a dar mais certo. Porque então você fica, você quer? Não sei. Pô, fala o que você quer, meu. Fala o que você quer que a oportunidade vai vir. Você quer e fica meio, veja bem, ninguém vai, então parece que não quer. E tudo bem. Então, eu acho que na OMA, a ideia é a institucionalização do trabalho dos artistas. É transformá-los em artistas relevantes dentro do circuito como um todo. Como é que eu vou fazer isso? Pondo o trabalho dentro das instituições, registrando esse trabalho, seja em vídeo, áudio, documento físico, escrito, livro, documentário, seja lá o que for, eu vou deixando esses registros para a posteridade. Então esse é o meu trabalho. E a consequência disso acaba sendo a venda. Olha que maluquice. Eu trabalho na institucionalização, não trabalho para vender trabalho de artista. Mas isso vai me trazer a venda como consequência. Então se os artistas estão na mesma linha que eu, bora, vamos nessa. E essas perguntas do ano a ano, essas reuniões do ano a ano, servem justamente para isso. Para que a gente possa saber se os nortes estão alinhados. Se estiverem alinhados, bora lá, vamos continuar pedalando. Se desalinhar, a gente tenta saber se sim ou se não, o que aconteceu, se dá para voltar o norte, ou se não também, e se não der, tá tudo bem, cada um segue seu caminho e joia. Mas, de novo, a possibilidade de falar sobre isso é muito legal. E como é maluco. Porque quando eu comecei lá atrás, eu olhava as grandes galerias e eu falava assim, qual que é o segredo deles?
Qual que são os segredos do mundo da arte? Quem nunca ouviu isso, né? Aí eu falava assim, não tem segredo. Qual que é o segredo? A pessoa olhar, aí depois que você começa a ganhar um pouquinho de corpo, a pessoa fala assim, não, qual que é o segredo da honra? Segredo da honra? Tem alguma coisa que eu não conto para ninguém? Não tem nada, não tem segredo. O segredo é a gente conversar sobre, é ser sincero sobre. É tão simples. É tão simples e a gente vai complexizando as coisas. Né? Vai criando barreiras e coisas na frente que não tem. Você acha que, por exemplo, no geral, que falam aí, que você é da segunda geração, né? Você, só que você não é o herdeiro, né? Tipo Lucas, da Zipper e tal. Vocês são a segunda geração, né, de galeristas. Né? Mas você tem esse diferencial que o Lucas, ele herdou, né, a Zipper. Você veio, né, e abriu no peito o caminho e tal. Tem alguma diferença de tudo isso que a gente está falando com relação a... Agora que você conhece as outras galerias, o nível de administração e tal, tem uma diferença administrativa? Tem de lidar com os artistas, inclusive? Tem uma diferença, porque assim, ao passo que a galeria vai... o nosso trabalho é muito de, entre aspas, ali, de formação, né, de catequização, repetir. Pô, repetir uma hora cansa. Então, conforme você vai trabalhando com artistas mais consolidados, você presume que todas as pessoas já sabem aquilo mais ou menos o que eu vou falar. Então, o Lucas, muitas vezes, ele veio de um lugar onde ele não precisou formar, né, o pensamento junto com os artistas. Então, não é que ele é uma má pessoa, não, longe disso, sabe? É um fofo, gente finíssima. Só que eu talvez eu estava me formando ao mesmo tempo, né? Eu estava aprendendo ao mesmo tempo. Então, só que eu acho que como eu estava aprendendo ali atrás, e falando, e trocando, e dividindo, o meu jeito de falar sobre essas coisas talvez seja um jeito um pouquinho mais aberto, mais transparente e tal. E o Lucas, por não ter essa necessidade, porque talvez o pai dele fez esse trabalho que eu fiz, mas há 20, 30 anos atrás. Né? Então talvez o Fábio, quando chegou lá a primeira vez com o artista X, ele, olha, nós vamos fazer assim, olha, vai ser mais importante o salão do que a venda, olha, vai ser mais importante ir para o museu do que fazer na galeria, olha, vai ser mais importante isso do que aquilo. Então pode ser que com o passar do tempo, a gente vai endurecendo um pouco. E hoje eu me vejo às vezes cansado, não é cansado, mas não disposto para falar algum tema. Eu falo, puxa, de novo, né? Já falei tantas vezes sobre determinado assunto, mas acho que é o simples fato do tempo ali, né? A Luiz Strina, quando começou, imagina o que ela teve que carpir ali, terreno, né? Há 30 anos atrás, uma das primeiras galerias do país, pô, teve que catequizar muito, sabe? Teve ali que ainda mais mulher, né? Mulher pior ainda. Vi uma fala dela que é abrir mesmo esse mercado, né? Sendo uma mulher gerenciando uma coleção, né? Uma galeria. Tem isso. Eu acho que é mais uma relação do tempo do que de personalidade, assim. São outros momentos, né? Por exemplo, a própria Luiz Strina. Ela trabalha só com artistas hiper consolidados. Então ela não precisa. Agora teve um movimento, né, que entrou a Pamela Castro, não é uma artista consolidada. Então exige dela um movimento ali, um esforço muito maior para trazer ela, quiçá, né, no patamar ali. Eu acho que ainda precisa trabalhar mais para alcançar um Silvio Meirelles, por exemplo. Talvez seja o principal artista brasileiro vivo, ou um dos principais artistas brasileiros vivos. Mas não adianta ela ir no MoMA e falar assim, tem aqui a Pamela Castro. Pô, tá desconexo, ela pode até abrir essa porta, mas não é a hora ainda da Pamela Castro estar no MoMA, com todo respeito ao trabalho dela. E o Silvio? Pô, o Silvio tá pronto, tá na Tate lá com a Torre de Babel, que é um dos principais trabalhos, ao lado de todos os nomes do mundo da arte. Então, não tem nada de errado, é só um momento diferente das galerias e, enfim, dos artistas. Não sei se eu respondi. Não, respondeu assim. Tem uma outra pergunta aqui que mais ou menos você, de maneira geral, você já, de certa forma, abordou.
que é o que conselho você daria poderia dar para um artista que nunca fez uma exposição, nunca procurou uma galeria, que gostaria de se inserir no mercado de arte? Eu acho que a organização do trabalho é fundamental. Olha o exemplo que a gente teve aqui da leitura de portfólio do Chit. Eu não sei quantas pessoas aqui são artistas. Sim. Não, nem também. Você também. Então temos aqui uns 10 artistas. Quantos aqui, se eu falasse assim, me manda o seu portfólio, quantos estariam prontos para mandar o portfólio agora? Agora? Seria a próxima pergunta. Eu estava achando assim muito... assim, eu sou iniciante, então esse fato, como fazer um portfólio interessante para você, por exemplo, ou uma galeria, Sim. ou do ponto de vista do Chico, ou ele como artista, ou aqui da parte do Bunkyo, como fazer um portfólio interessante. É claro que precisa selecionar, mas como escrever? Super. Posso emendar uma pergunta já adicionando? Ela perguntou como fazer um portfólio interessante. Aí eu adiciono, pode fazer um portfólio que demonstra que eu estou perdido? Pode, olha que interessante. Ela chamou você, que se amou pra ela. Eu amo. Ó, o interessante é assim, né? O que eu sempre oriento as pessoas, eu falo, faça um portfólio, tenha organização do seu trabalho como um todo. E aí o Chit começou falando do trabalho dele. Normalmente eu apresento do mais novo para o mais antigo. Aqui especificamente para o Bunkyo, eu fiz um recorte por séries. Foi o que ele falou no começo pra gente. Olha que interessante a dica que ele já deu, e é a dica, e é a realidade. Tenha uma proposta sua. O meu portfólio tem 200 trabalhos, minha vida inteira ali. Aí você vai mandar para quem o portfólio? Pro Tomás, não porque o Tomás, né? Mas pro Tomás, pra Oma. Deixa eu ver ali o que interessa a Oma. Deixa eu ver, a Oma é uma galeria que tem mais figurativo, que tem mais assim, que tem mais assado. Então eu vou tirar essas séries aqui e vou deixar essa série aqui. Eu vou mandar para a instituição X. Deixa eu olhar a instituição X, o que tem mais lá dentro? Fica mais segmentado? Fica mais segmentado. Então a chance de você acertar é maior. Né? E até às vezes, por exemplo, se você olhar a Oma e olhar a Raquel Arnaud, não tem nada a ver uma com a outra. E nenhuma está certa ou nenhuma está errada. A Raquel Arnaud é extremamente concreta e a Oma é muito figurativa. Aí você pega um trabalho concreto e tal e manda para a Oma e fala assim, queria muito expor aí. Aí você fala, puxa, não tem nada de errado no seu trabalho, mas não é a linha curatorial nossa. Né? E a mesma coisa o contrário. Você pega uma escultura hiperrealista do Giovanni e manda lá para a Raquel Arnaud. Fala, que tal? Gente, não tem nada a ver aqui, são planos, é diferente só. Né? Então, eu acho que vocês têm que pensar no todo. Seja qual for a proposta, temporal, segmentada por área de interesse, ou por mídia, ou por série, ano, não importa. Ter a sua organização. Agora, quando você for mandar para alguém, essa preocupação de segmentar, ele faz o seu tiro de canhão virar um tiro de sniper. Ele virar, opa, né? Porque senão vira um vai que cola. Vou mandar lá, vai que cola. Mas não é por aí, né? Pensar, né, no objetivo do Super. portfólio, né? Para quem que vai olhar, né? E às vezes o envio do portfólio, ele pode ser, ele fala, Tomás, eu queria só que você... Estou usando o meu exemplo, não porque, né, imagina. Mas assim, Tomás, eu queria só que você olhasse aí e me desse um feedback, o que você acha do trabalho. Pô, tá tudo bem, né, expectativas alinhadas. Né, ou olha, não, eu quero uma exposição, não, eu quero trabalhar, representar, ter uma representação de uma galeria. Ou. Né, tem N formas de você ler um portfólio. Enfim, faz sentido? Mas não. Assim, nunca me explicou. Eu pensei nisso, que é coisa de projeto, né? Só para confirmar. É isso. Mas as galerias, em geral, elas são receptivas para o artista iniciante, assim, por exemplo, ela está fazendo portfólio, eu vou lá assim, vim aqui trazer um portfólio. As galerias são receptivas para as pessoas, assim, diretamente? Não, assim de bate-pronto, normalmente não. Se você bate lá e fala, pode deixar um portfólio aqui? Você fala, pode.
Agora, se você constrói uma relação para esse momento de mostrar o portfólio, é diferente. E essa relação dá para construir. Eu uso um exemplo que é muito interessante, né? Eu não conheço a Cris. Aí a Cris veio na UMA uma primeira vez. Aí eu estou tentando vender obra de arte, né? Eu sou um galerista. Aí eu olho a Cris assim e falo, opa, não conheço esse rostinho aqui e tal. Aí ela vem uma segunda vez, só que eu não falei com ela veio uma segunda vez. Eu falo, opa, a segunda vez que ela está aqui, né? Eu lembro dela de algum lugar, eu acho que é o óculos, é o formato do Tomás caindo do cavalo em 5 minutos. Aí a Cris veio a terceira vez. Aí eu falo, eu te conheço de algum lugar, mas eu sou a Cristina. Pô, Cristina, prazer, eu sou o Tomás. Pô, Tomás, que legal, tal. Não, né, você é galerista, não, legal. Ó, bom, fica à vontade aí, né, e tal. Aí na quarta vez que ela veio na galeria, eu cheguei e falei, oi Cristina, tudo bem? Tudo bem, oi, tudo bem e tal. Na quinta vez eu estou conversando, na quinta vez que ela veio na galeria, eu estou conversando, chega o Marcos. Aí eu falo, ô Marcos, tudo bem? Você conhece a Cristina? Aí a Cristina fala, eu sou o Marcos, sou artista. Eu também sou artista. Pô, Cris, você é artista? Você nunca me falou que você é artista? Ah, não, eu sou artista e tal. Ah, deixa eu ver um dia seu trabalho. Pronto. Então não precisa, não é, mas como é que eu vou construir uma relação com essa pessoa? Pô, vai 5 vezes na galeria. Vai, se esteja ali presente, invariavelmente isso acontece. Acontece comigo só todas as vezes. Juro de verdade, o artista está ali, aí eu olho o rostinho, eu falo, pera, do Chico eu já não vou mais esquecer. Então assim, você fala, pô, é o óculos e tal, e é isso, e aí, putz, invariavelmente você vai construir essa oportunidade. E é muito diferente você construir essa oportunidade e falar assim, pô, se você me deixar mostrar o portfólio, eu venho aqui, um dia a gente bate um papo. Com o maior prazer, eu nunca mais esqueço do seu portfólio. A gente pode fazer alguma coisa juntos ou não, né? Mas eu nunca mais esqueço do seu portfólio. Só porque você fez a outra coisa que é a responsabilidade do artista, que é circular. Né? E ao contrário disso, você pode, eu recebo, hein? Eu recebo assim, segue meu portfólio. Eu não sei onde ela achou o meu e-mail, eu não sei onde ela achou o meu contato. Segue meu portfólio, aí eu vou olhar no distribuidor, a pessoa nem teve o cuidado de mandar um e-mail para cada um, tá? A Luiz Estrina, o MoMA, a Pinacoteca, eu, o Bunkiô, Aí eu comecei, depois de um tempo, né, eu respondi a pessoa, olha, eu deveria gastar o mesmo tanto de tempo que você gastou para mandar o portfólio para mim, eu deveria gastar para responder. Porque, poxa, você quer que eu olhe o seu portfólio, mas tá certo o que você fez? É um pouco de falta de educação. E aí se o galerista não responde, é o galerista que é errado. Ah, é bem recebido? Esses galeristas são tudo não sei o que lá. Pô, meu, você vem aí, parece um macaco de metralhadora, ali, atirando para todo lado e vai que acerta um tiro. Não é assim. Do outro lado eu também tenho meu trabalho, também tenho um monte de coisa para fazer, também tenho N, né, responsabilidades e atividades.